Oi, pessoal. Agora, então, seguindo para mais uma aula do nosso curso. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre sequenciamento de DNA, especialmente o sequenciamento pelo método de Sanger, tá? Que é o sequenciamento de primeira geração, que é o sequenciamento que a gente usa mais no laboratório, né, para os nossos propósitos. E, bom, então, começando da aula anterior, né, do final da aula anterior, a gente tem, então, o processo de subclonagem, que eu mostrei para vocês, e esse processo tem, né, de novo, basicamente 3 etapas. Nós temos a etapa de digestão do vetor de partida e do vetor de destino com enzimas de restrição, uma segunda etapa de purificação do seu gene de interesse e do vetor de destino linearizado, e uma terceira etapa, que seria a etapa de ligação dessas duas sequências com uma enzima que a gente chama de DNA ligado, né? E ao final desse processo, você vai ter, então, um DNA plasmidial que você vai poder transformar bactérias, né, com esse DNA plasmidial. Então, após feita a transformação das bactérias e a seleção dos clones transformantes, né, essa cultura de bactérias transformadas ela pode ser expandida e ao final desse processo você então pode fazer a mini preparação do DNA plasmidial dessa bactéria. Ou seja, né, você pode fazer a extração do DNA plasmidial dessa célula. E, que nem eu tinha falado para vocês, tem basicamente 3 jeitos de você fazer o diagnóstico e analisar o conteúdo, né, a identidade dessa sequência desse DNA plasmidial que você purificou. Então, uma estratégia seria analisar o perfil de restrição dessa sequência. Outra estratégia seria fazer um PCR dessa sequência. E uma terceira estratégia, que seria a estratégia que dá resultados mais conclusivos, né, para a gente, é o próprio sequenciamento desse DNA plasmidial. Então, o sequenciamento pelo método de Sanger, ele é muito parecido, na verdade, com uma reação de PCR, né? Na verdade, ele é uma reação de PCR modificada. Então, na reação de PCR, acho que vocês já devem saber, né, você tem aí uma etapa de hibridização de sequências iniciadoras ou sequências primers, né, nas 2 fitas do DNA. E, então, a partir dessa sequência primer, né, a enzima DNA polimerase vai adicionar nucleotídeos, né, a essa sequência. Então, vai adicionar desoxirribonucleotídeos trifosfato a essa sequência, né, que é o substrato da enzima, da DNA polimerase. Então, você vai ter a amplificação dessa região, você vai ter a replicação dessa região de DNA, essa sequência de DNA que está entre os dois primers, né? E então, só que a chave, né, a chave da DNA polimerase conseguir adicionar a sequência, né, adicionar novos nucleotídeos a essa sequência de DNA é a presença desse grupo hidroxila, que está nessa figura aí embaixo, né, dentro de um quadradinho, um retângulo cinza, a presença dessa hidroxila no carbono 3' da pentose do nucleotídeo, né? Porque é justamente nesse grupo hidroxila que a DNA polimerase consegue, né, adicionar, ligar novos nucleotídeos à sequência. Então, basicamente, se você tirar
né, se a gente tirar esse grupo hidroxilano no carbono 3' ao invés de ter um DNTP, né, um desoxirribonucleotídeo, nós vamos ter um DDNTP, que seria um didesoxirribonucleotídeo, né? E esse DDNTP, ele né, a gente fala que ele é um terminador de cadeia justamente por causa disso, que a partir do momento que a DNA polimerase adiciona ele na sequência, né, que está na sequência de DNA que está crescendo, a DNA polimerase não vai conseguir mais inserir nucleotídeos dessa sequência porque não existe mais a hidroxila do carbono 3'. Então, com isso, essa reação para, né? A DNA polimerase não consegue mais adicionar nucleotídeos. E, então, é baseado basicamente nisso, nessa mistura de DNTPs e DDNTPs, que é feito o sequenciamento pela metodologia de Sanger, né? Então, que nem eu falei para vocês, você tem uma reação de PCR com uma DNA polimerase e você vai ter uma mistura, né, de diferentes DNTPs. Então, você vai ter DATP, DTTP, DCTP e DGTP, né, que são as quatro bases, né, que compõem o DNA. E você vai ter, então, em uma reação, você vai ter o didesoxirribonucleotídeo da base A, em outra reação você vai ter o didesoxirribonucleotídeo de base T, em outro você vai ter um DDNTP de base C, e em uma outra reação você vai ter o DDNTP de base G, né? E então você vai ter nessa reação, você vai ter então a incorporação aleatória, né, de DDNTPs. Aí nesse caso, como a gente está falando do sequenciamento Sanger pela metodologia antiga, pela metodologia original, esses DDNTPs eles eram radiomarcados, tá? Então aqui, vocês podem ver nessa piramidezinha aqui no meio do slide, tem uma representação disso. Então, você vai ter uma molécula de DNA da sua amostra que, a partir do primer, você vai ter já a incorporação de um DDNTP já na primeira base depois do primer, né? Em outra molécula de DNA que está acontecendo a reação também, você vai ter a adição de um DATP primeiro, né? Então, como é um DNTP, a reação continua acontecendo, né? E, aleatoriamente, então, na segunda base, você vai ter a adição de um DDNTP, que nesse caso é o DDGTP, tá? E assim por diante. Então, você vai ter a adição aleatória, a incorporação aleatória desses DDNTPs em posições aleatórias, né, dessa sequência crescente de DNA. Então, ao final desse processo, você vai ter várias sequências de DNA de diferentes tamanhos, né? E quando a gente pensa, de novo, né, quando a gente pensa em sequências de DNA de diferentes tamanhos, a primeira coisa que vem na cabeça é uma eletroforese, né? Que a eletroforese é justamente isso, é separar uma metodologia de separação de diferentes fragmentos de DNA a partir do tamanho, né? Separação pelo tamanho dessa sequência. Então, aqui nós temos uma representação de um gel de agarose, né? E na primeira canaleta, então, foi adicionado o produto da reação desse PCR modificado com os DDATPs, né? Na segunda canaleta, você vai ter o produto dessa reação de PCR com DDTTPs. Na terceira canaleta, você vai ter DDCTPs e na quarta canaleta, DDGTP, tá? E, então, você tem aí
A partir desse gel você consegue ver a separação dessas sequências por tamanho. Então, como a gente sabe que no gel de eletroforese, né, as sequências menores elas migram mais rápido e as sequências maiores elas migram de forma mais devagar, a gente sabe que as bandas que aparecerem lá embaixo do gel são bandas que representam sequências menores, e as bandas mais para cima do gel são bandas que representam sequências maiores. Então, sabendo de tudo isso, a gente entende que, né, a primeira banda que aparecer lá embaixo do gel vai corresponder ao primeiro nucleotídeo dessa sequência. Então, isso vai, né, os próximos nucleotídeos são as bandas logo acima. Então, nessa sequência, no caso, né, nesse exemplo, no caso, nós temos que a sequência original, né, que a gente está sequenciando aí, da primeira banda lá embaixo, está na canaleta do A, então o primeiro nucleotídeo é o A. A segunda canaleta logo acima, a segunda banda logo acima, está na canaleta do G. Então a segunda base dessa sequência é o G. E se a gente for subindo, então, assim por diante, a gente consegue ter a sequência inteirinha, né? Que nesse caso é A, G, T, né? A, G, T, A, T, G, A, T, A. E é assim, basicamente, que é o que acontece no sequenciamento Sanger, o sequenciamento da metodologia Sanger antiga, né? E, bom, aqui nós temos duas fotos só para ilustrar para vocês. Essa primeira foto, a foto do Eric Lander, que é um pesquisador americano muito, né, dos Estados Unidos, muito importante para a área de genoma humano, e ele participou, inclusive, participou ativamente do projeto Genoma Humano, e aqui ele está segurando nessa foto o vidro, né, do molde que usava para se fazer esse gel de eletroforese. Como vocês podem ver, é um gel enorme, né, um vidro enorme. Então, a manipulação desse gel, a produção desse gel, pipetar as amostras no gel, era uma coisa bem trabalhosa. E mesmo sendo trabalhosa, foi como o genoma humano, na verdade, foi sequenciado, né? Foi com essa metodologia de sequenciamento, o método de Sanger, esse antigo que eu mostrei para vocês agora, que foi sequenciado o genoma humano. Enfim, do lado nós temos uma foto, né, que representa então esse gel, o resultado da eletroforese de um sequenciamento. E como vocês podem ver, né, como é muita informação, né? Então, além de você ter um método trabalhoso, interpretar o gel, né, interpretar o resultado do sequenciamento, também não era muito fácil, porque você tem que analisar linha por linha, né, desse gel, e escrever na mão as bases, né? E o gel, a gente sabe que o gel nem sempre fica certinho, às vezes você tem, né, as bandas que ficam mais para fora do gel, mais nas extremidades do gel, sempre tem um perfil de migração eletroforético diferente das bandas que estão no meio, né? Então, você tem meio que um sorriso, assim, né? As bandas, elas não ficam certinhas na mesma linha. As bandas do meio do gel, elas migram um pouquinho mais rápido. Então, de novo, isso só para ilustrar como que era um método trabalhoso, né? E mesmo sendo um método extremamente trabalhoso, foi assim que foi sequenciado pela primeira vez o genoma humano. Então, né, só para revisar aqui,
as características desse método, que você precisa fazer 4 reações por sequência que você quer sequenciar, 4 reações no sentido que você vai ter que ter uma reação com DNA polimerase, uma mistura de DNTPs e DDATP, que é o didesoxirribonucleotídeo terminador, e daí você vai ter uma outra reação somente com DNTPs e DDTTP, outra reação com DNTPs e DDCTP, e outra reação com DNTPs e DDGTP, né? Então, 4 reações por sequenciamento. E é um método extremamente trabalhoso, como já falei para vocês. E esse método tem a desvantagem de que você utiliza um material radioativo, né? Você está utilizando DNTPs radiomarcados. Então, sempre tem essa preocupação com a segurança do método e a segurança de quem está fazendo, né, essa metodologia para sequenciar uma molécula de DNA. Então, agora passando para como que nós fazemos o sequenciamento pela metodologia Sanger hoje, né? Essa foi uma metodologia que evoluiu muito ao longo dos anos e, embora assim, o cerne, né, a ideia central do método não mudou, que continua sendo, a ideia central do método continua sendo a utilização de DDNTPs, né? O jeito de fazer, né, o jeito de ler o resultado do sequenciamento mudou muito. Então, hoje, de novo, a gente ainda está apoiado nessa ideia de que você tem incorporação aleatórias de DDNTPs durante essas reações de PCR modificadas. Porém, os DDNTPs hoje, ao invés de serem marcados, serem radiomarcados, eles são marcados com fluoróforos. E não só isso, então, cada DDNTP vai ter um fluoróforo de uma cor diferente, ou seja, vai emitir um comprimento de onda diferente quando você citar, né, esses DDNTPs com um laser, né, com uma faixa de laser. Então, isso é interessante porque você permite que você tenha somente uma reação por sequenciamento, né? Agora, você pode colocar todos os DDNTPs juntos numa mistura e você faz a reação tudo junto. E na hora de fazer a eletroforese dessa reação de PCR, a gente faz agora essa eletroforese num tubinho, né, num fio, que a gente chama de eletroforese capilar. E, de novo, eletroforese. Então, você vai aplicar a amostra, que é o produto dessa reação de PCR, né, nesse gel, e daí você vai ter, de novo, como é uma eletroforese, você vai ter a separação das sequências por tamanho, né? Então, as sequências elas vão migrando nesse gel capilar, né, por essa eletroforese capilar, e nesse tubo, em algum momento, você tem um laserzinho acoplado a um detector, né? E esse laser, então, ele vai jogar um feixe de laser nessa eletroforese, né, nesse tubinho, e conforme as bases vão passando, o laser vai ser jogado em uma sequência marcada com um DDNTP com um fluoróforo, né? E daí você vai ter, então, esse DDNTP vai retornar, né,
um comprimento de onda, né, luz no comprimento de onda determinado, que é único desse DDNTP. Então, isso é interessante porque isso permitiu a automação, né, do processo de sequenciamento, em que você não precisa mais ficar lá e ler, né, você vê o resultado do gel e ficar lá anotando à mão cada base. Agora uma máquina faz isso, né? Uma máquina lê o comprimento de onda de cada DDNTP e então todas as informações elas são levadas para um computador que tem um software próprio para entender essa informação que está sendo gerada ali. E o computador, então, né, esse programa ele vai gerar um cromatograma, né, que vocês podem ver ali, está representado um cromatograma na imagem ali, em que cada pico é uma base diferente, né, cada pico é uma leitura do sensor. E então, com isso, o computador acaba montando uma sequência dessa sequência aí que está sendo sequenciado por esse método. Então, de novo, algumas características desse sequenciamento é que você tem uma reação por sequência, o que é muito interessante porque você pode ter a paralelização de diversos sequenciamentos ao mesmo tempo, né? A máquina ela não precisa ter necessariamente só um tubinho de eletroforese capilar, ele pode ter vários. Então, você pode fazer vários sequenciamentos ao mesmo tempo, o que é muito interessante, né? E, de novo, a utilização de sensores acabou permitindo a automatização desse processo, né? E, como você usa DDNTPs marcados com fluoróforos, você não usa mais material radioativo, o que é muito interessante, né? Para a segurança de todos que precisam usar esse método nos seus experimentos. Bom, e agora só comentando mais uma particularidade, né? Que o sequenciamento de Sanger, você consegue sequenciar sequências não muito longas com um único primer. Então, por exemplo, no sequenciamento de Sanger, a metodologia antiga de Sanger, você conseguia sequenciar aí até 300 pares de base por sequenciamento, né? Ou seja, por primer utilizado na reação de PCR, você consegue sequenciar até 300 pares de base. No sequenciamento moderno de Sanger, de metodologia moderna, você consegue ter aí sequenciar até 1000 pares de base por primer utilizado, né, na reação de PCR. Então, como que a gente faz para sequenciar sequências mais longas, né? Porque genes geralmente são muito maiores do que 1000 pares de base, né? Então, a metodologia, né, a estratégia que foi desenvolvida para isso, a gente chama de primer walking. Então, a gente conta que, então, você desenha um primer, né? Esse primer, geralmente, o primeiro primer que é utilizado no sequenciamento, ele é um primer que se anela a sequência do vetor, né, do plasmídio, não é um primer que se anela numa região interna, né, da sequência. E, então, a gente, por exemplo, pelo sequenciamento novo de Sanger, a gente sabe que a partir desse primer, você vai conseguir sequenciar até 1000 pares de base. E o resto do gene vai ficar, né, descoberto, né, não vai ficar coberto por esse primer. Então, pela metodologia do primer walking, para você sequenciar o resto do gene, é só você desenhar novos primers, né? Esses primers vão se anelar agora em regiões mais internas do gene, e a partir desses primers, então, a gente vai conseguir
por exemplo, a partir de um primer mais interno, você consegue sequenciar mais uns 1000 pares de bases. Aí você desenha outro primer, né, que vai sequenciar mais outros 1000 pares de base numa região mais interna do gene, e assim por diante, né. E assim, se você já souber a sequência, se você tem a sequência teórica do seu gene, né, desse gene que você está sequenciando, você pode já desenhar todos os primers de uma vez e fazer o sequenciamento de uma vez só. Caso você não saiba a sequência teórica do seu gene, você não sabe a sequência do seu gene e você quer descobrir, e é por isso que você está sequenciando, o primer walking acontece dessa forma, né? Você vai ter essa cobertura de 1000 pares de base no começo, aí agora que você descobriu os primeiros 1000 pares de base do seu gene, você vai utilizar esses pares de base que você acabou de descobrir para desenhar um novo primer, né? E esse novo primer vai se anelar, então, a uma região mais interna que está dentro desses 1000 pares de base conhecidos. E, então, desenha esse primer, você vai descobrir mais 1000 pares de base, aí você desenha outro primer, vai descobrir mais 1000 pares de base, e assim por diante, né? Então, esse é o método que é utilizado. E, então, aqui só para descrever para vocês um pouco, né, como que a gente faz no laboratório, né, para fazer o sequenciamento a gente usa um kit da Applied Biosystems, que chama Big Die Terminator Cycle Sequencing Kit, se vocês quiserem procurar na internet. E, então, basicamente, o processo, né, de sequenciamento, você tem que desenhar, né, os seus primers, né, que você vai usar durante o sequenciamento. Em seguida, a gente prepara a placa. Então, o sequenciamento ele é feito em placas de poços, né, específicas para sequenciamento. E nessas placas, então, em cada pocinho que a gente for usar, né, para o sequenciamento, a gente precisa precipitar a nossa amostra de DNA que a gente quer sequenciar no fundo do poço, né, no fundo desse pocinho. E depois desse processo de precipitação, a gente faz a reação em cadeia de polimerase, né, a reação de PCR propriamente dita, que coloca, né, o tampão para o funcionamento da enzima, o primer, né, e cada primer cada pocinho da placa vai ser um primer diferente que você vai adicionar lá, né. E aí você tem também a enzima DNA polimerase, que nesse caso é a Big Die, que é o nome da enzima desse kit. E, enfim, depois de feita a reação, essa placa é passada para um aparelho de eletroforese capilar que vai, então, ler essas amostras, conforme eu disse para vocês, né, aquele laserzinho que fica atirando o laser na eletroforese capilar e recebendo a informação de volta dos fluoróforos. E, em seguida, então, isso é passado por um software próprio para análise desses dados. E, assim, você consegue, então, montar a sua sequência e comparar, né, a sua sequência sequenciada da sua sequência teórica, né, que você utilizou para desenhar o plasmídio, né, o DNA plasmidial recombinante. E é isso, gente. Então, chegamos ao final da aula. Espero que tenha sido, de novo, uma aula proveitosa. E eu vou estar, então, disponível para tirar dúvidas, esclarecer questionamentos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.